Boa noite. No fim do mês de junho, a Comissão Especial da Câmara, que analisa o projeto que altera a lei dos agrotóxicos, aprovou a proposta. O texto foi aprovado por 18 votos favoráveis e 9 contrários. O projeto segue agora para análise do plenário da Câmara. O grupo contrário a esse projeto apelidou a proposta de PL do veneno. Segundo esse grupo, as substâncias liberadas poderiam provocar problemas de saúde, como o câncer, por exemplo. Mas para analisar toda essa situação, discutir os prós e os contras, eu recebo o professor Dr. Ângelo Zanaga Trapé, que é médico toxicologista e presidente do Instituto de Pesquisa e Educação em Saúde, e o professor Dr. José Maria Guzmán Ferraz, que é pesquisador e professor de Engenharia Ecológica da Unicamp. Professor Trapé, professor Ferraz, muito obrigada por participarem da Ação Nacional de hoje. Nós que agradecemos. Eu que agradeço. Olha, para a gente começar essa nossa discussão, essa nossa conversa, nós vamos ver uma reportagem dessa discussão da Lei dos Agrotóxicos que aconteceu lá no Congresso Nacional. Depois de muita polêmica, foi aprovado o projeto que altera as regras de registro de defensivos agrícolas no Brasil. Mas em outra comissão especial, uma proposta vai no sentido contrário. O PL 6670 de 2016 cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que prevê, entre outros pontos, a redução progressiva do uso de pesticidas na produção agrícola, determina a revisão a cada 3 anos dos registros de agrotóxicos e retira os incentivos para a produção e comercialização desses produtos. O desafio nosso é repensar esse modelo de agricultura, ver como é que a gente pode criar políticas para fomentar defensivos biológicos, né? Pensar a política de financiamento. Hoje, os agrotóxicos, por exemplo, eles mobilizam, né, circulam 30 bilhões de reais por ano no Brasil e tem 1 bilhão de isenção fiscal para a cadeia de produção e distribuição dos agrotóxicos. Representantes do IBAMA e da Vigilância Sanitária manifestaram apoio à aprovação da política de redução de agrotóxicos e se posicionaram pela rejeição do projeto que flexibiliza os registros. Ficou claro que a nós cabe analisar e, quando couber, homologar. Isso não está claro se nós podemos, por exemplo, indeferir o registro de um agrotóxico. Isso não ficou claro. Então, no nosso entendimento, ainda a gente continua sem perdemos a nossa autoridade, perdemos a nossa competência com o atual projeto de lei. O relator do projeto aprovado na segunda garante que as novas regras de registro não colocam em risco a saúde da população. É uma das melhores propostas nesse momento para a sociedade brasileira, tanto para o consumidor final, que eu estou muito preocupado que os agricultores oferecem alimentos mais seguros possível, por isso que nós chamamos da lei da segurança alimentar, e tanto agricultores que realmente está necessitando de novos produtos, novas moléculas, que é mais seguro, mais eficiente, menos aplicações. Mas pesquisadores rebateram os argumentos dos defensores da flexibilização na concessão de registros. E essa facilitação desse registro poderá levar ao registro de agrotóxicos, de ingredientes ativos de agrotóxicos, com propriedades mutagênicas, teratogênicas e carcinogênicas, né? O que futuramente pode gerar uma grande epidemia de câncer na nossa população. Só lembrando, então, esse projeto de lei ainda vai para votação no plenário da Câmara dos Deputados. Mas nós vimos aí que existem opiniões muito apaixonadas, tanto contra a proposta quanto a favor desse projeto. E por isso que eu já quero saber a opinião de vocês. Professor Trapé, o senhor é contra ou a favor à alteração dessa lei? Bom, eu sou favorável, né, à alteração dessa lei, porque ela determina exatamente uma agilização e uma desburocratização no registro desses produtos, né? E mais, né, indica para a Anvisa a necessidade de que ela cumpra a sua responsabilidade, que é fazer a avaliação do risco toxicológico das substâncias que vão ser registradas. A avaliação do risco, né, são 4 etapas de estudo. A primeira etapa é uma etapa de identificação do perigo. O registrante tem que entregar para a Anvisa, que vai registrar aquele ingrediente ativo com suas formulações, com todos os estudos de toxicidade aguda,
absorção dérmica pela pele, inalatória, por mucosa, toxicidade subaguda, crônica, carcinogenicidade, mutagenicidade, teratogenicidade, imunotoxicidade, toxicidade reprodutiva. Se um desses estudos for positivo, ele nunca vai ser aprovado. Quer dizer, não retira. Isso não é feito hoje? É feito, só que demora muitas vezes anos, né? O que está se propondo hoje é que esse estudo seja feito mais rapidamente, né? E se faz hoje muito a avaliação do perigo. Quando vê que é um produto, uma classe toxicológica 1, por exemplo, ele se retém. Tem produtos lá que estão parados há 8 anos. Hoje a gente tem o desenvolvimento de moléculas, segundo, né, os agrônomos aqui indicam, o pessoal da agricultura, que são muito mais seguras, né, e muito mais eficientes, né, muito mais alvo-dirigidas, tudo tal, que protegem muito mais a população. O que acontece hoje na Anvisa, né, e eu trabalhei como assessor da Anvisa há 15 anos atrás, né, ajudei a construir a Anvisa, né, é que eles não fazem isso, e não tem nenhum toxicologista da Anvisa. Né? A Anvisa não trabalha com toxicologistas. E nós temos uma pleiade de toxicologistas nas universidades, nas universidades públicas de São Paulo, em institutos de pesquisa, que podem estar colaborando para que esses estudos sejam feitos de maneira mais ágil, né? E que possa contribuir para que a agricultura possa ser desenvolvida de maneira sustentável. A gente vai conversar mais sobre tudo isso, então, mas aproveitando a mesma pergunta, então, professor Ferraz, o senhor é contra ou a favor essa alteração da lei dos agrotóxicos? Eu sou contra a alteração, porque ela vai flexibilizar demais a aprovação. E nós não estamos falando de uma coisa que é feita em laboratório, ela é usada em centenas de toneladas espalhadas no ambiente. Larga escala. Em larga escala. Então não é uma coisa pontual. Depois que você liberou, o controle fica muito difícil, né? E esses estudos sempre foram feitos. A Anvisa tem um corpo de técnicos hoje de 30 pessoas. Você vê, nos Estados Unidos, o mesmo órgão equivalente tem 700. No Brasil, se cobra em torno de alguns R$1.000, 5.000, 10.000 para fazer uma análise, um estudo. Nos Estados Unidos chega a 1 milhão. Então, são coisas assim. Em vez de pensar em flexibilizar um programa, a gente poderia muito bem equipar e trabalhar melhor essa análise que deve ser feita, é importante que seja feita de fato, mas que não pode ser atropelada. Esse projeto prevê, inclusive, que se houver registro em 3 outros países da OECD, você pode registrar aqui no Brasil com uma grande facilidade. Esses países podem não ter rigor para isso, né? E cada caso é um caso. Então, eu acho que é uma abertura, uma flexibilização muito perigosa, porque o agrotóxico já é um problema sério, nós somos o maior consumidor de agrotóxico desde 2007. E isso vai aumentar ainda mais esse uso abusivo que nós temos hoje de agrotóxico. A gente tem usado muito essa palavra, ainda mais por conta da alteração desse projeto, essa palavra agrotóxico. Para quem está assistindo a gente, o que são esses produtos? A gente ouve falar às vezes de pesticida, defensivos agrícolas, é tudo a mesma coisa? Só muda a nomenclatura? É tudo a mesma coisa, né? Antigamente se usava a palavra pesticida. Aí com a lei dos agrotóxicos de 89, se passou a ter esse termo, até foi feito aqui por um deputado de São Paulo, Walter Lazzarini, que colocou esse termo, né, para ser aprovado, né? Agora, o grande problema é o seguinte, né? Esse termo agrotóxico só é conhecido no Brasil, né? Ele já cumpriu, talvez, um papel de trazer uma atenção, né, a essa questão em anos anteriores, há 30 anos atrás. Mas agora você não consegue produzir, se você vai produzir um paper, né, um artigo em uma revista internacional, você não consegue colocar esse termo agrotóxico. Por que não? Então, porque eles não conhecem esse termo, né? Eles conhecem pesticida, pesticides, né, em literatura inglesa, ou pesticidas ou plaguicidas em espanhol. Então esse termo agrotóxico é um termo só nacional, né? Quer dizer, então a gente tem que, inclusive, colocando isso em termos de pesticida, né, você
internacionaliza esse termo para compreensão geral, mas é tudo a mesma coisa. Mas para a população em geral, até quando se usa esse termo, ou agrotóxico, que traz uma carga muito negativa, ou mesmo pesticida, que acho que é mais negativa ainda, a gente não pode entender que nós estamos consumindo veneno? Eu acho que não é, nós estamos consumindo de fato, não é entender. E o agrotóxico ele tem uma força, as palavras têm uma força. Né? Quando eu falo defensivo, isso me dá uma segurança. É como a lei de biossegurança que está transgênico, antes ela chama de biorrisco, hoje fala biossegurança. Olha a diferença que você tem, e eu tenho riscos, como no agrotóxico tem risco, como o professor mesmo comentou. Então, e quando eu publico alguma coisa no exterior, eu vou usar a linguagem internacional do inglês, que é pesticide, não vou usar agrotóxico. Mas nas publicações em português, a nossa língua é muito rica. Nós temos várias formas de expressar, o inglês já não tem tanta flexibilidade de palavras assim. Eu acho, é a mesma coisa, como você diz, mas se você pensar em inseticida, herbicida, o sida quer dizer morte, homicida, isso indica que esses produtos foram feitos para matar. É claro, matar uma planta, matar um inseto, matar um ácaro, mas na essência, todos os seres vivos têm um metabolismo, em termos de metabolismo celular, muito idênticos. Então, se ele é tóxico para uma planta, ele vai ser tóxico também para o homem. Em graus diferentes, mas vai ser tóxico. Então, por isso que esse nome agrotóxico está na lei, embora mesmo assim alguns pesquisadores não usem o termo agrotóxico quando falam em público, quando escrevem paper no Brasil, mas a lei é de agrotóxico, eu teria que estar respeitando isso, né? Pelo menos no momento, enquanto essa flexibilização não passar. Que prevê isso também, uma mudança vai passar a ser produtos defensivos fitossanitários. Então dá uma amainada muito grande no termo da palavra. Né? Por outro lado, também a tecnologia avança bastante. Os produtos que se usavam há 20, há 30 anos são os mesmos produtos que se usam hoje? Ou hoje existem produtos mais seguros? É exatamente isso que está se colocando como importância desse substitutivo desse projeto de lei. É você poder fazer com que a tecnologia avance. Né? Seria a mesma coisa hoje a gente dizer o seguinte, existe muito medicamento no mercado, tem muito antibiótico, tem muito analgésico, tem muito antitérmico. Então vamos parar de produzir, né, antibióticos, antitérmicos, tudo, porque esses produtos também matam. Né? As substâncias químicas são tecnologias perigosas. Perigo é uma coisa, risco é outra. A tecnologia mais perigosa, que causa mais risco, né, à população brasileira, é a tecnologia automotiva. Mata mais de 40 mil pessoas por ano. Nós não vamos banir os automóveis, né, a tecnologia automotiva por esse motivo. O que a gente tem que saber é administrar essa tecnologia. Uma outra questão importante é o seguinte, dizer que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo é uma inverdade. Né? O país que mais consome agrotóxicos por hectare, que são 10 mil metros de área no mundo, é o Japão. E é o país que tem a maior longevidade do mundo. A gente vai voltar nesse assunto, então, no assunto do Japão, no assunto dos medicamentos, como o senhor citou. No próximo bloco a gente volta a conversar sobre isso. Hoje o Ação Nacional fala sobre a alteração na lei dos agrotóxicos. A gente discute isso com o professor Ângelo Trapé, com o professor José Maria Ferraz. E você, claro, vai ver os dois lados dessa discussão que é importante para a saúde de todos nós. O Ação Nacional volta já.